A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração nessa hora. Que alegria estarmos aqui para compartilharmos as verdades da palavra de Deus, sermos edificados, sermos inspirados, sermos alimentados, sermos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus não volta vazia. Ela antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, que ela foi designada. E essa palavra que nos muda, que nos transforma, ela tem essa força espiritual para nos levar a lugares que nós nunca fomos, a experimentarmos o que nós nunca experimentamos. Esse é o poder da palavra. Deus se move por meio da palavra e pelo Espírito. Por isso você está no lugar certo. Por isso Deus te trouxe aqui. Porque Deus quer falar com você. Deus quer te alimentar. Deus quer te inspirar. Deus quer ministrar o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas nos voltamos ao Senhor. Na plena certeza de que o Senhor nos ouve. Plena certeza de que o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Por isso edifica-nos, ministra os nossos corações. Abre o nosso entendimento espiritual. Para vermos e conhecermos mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Hoje eu gostaria de contar uma história muito poderosa da palavra de Deus. Desse Deus que é bom. Desse Deus que é um Deus da restituição. Um Deus que muda a nossa sorte de uma maneira muito impressionante, muito poderosa. E eu gostaria então de compartilhar a história de Mefibosete. Está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 9, no versículo 1 em diante, conta essa história de Mefibosete, que teve uma experiência poderosa aqui de restituição. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, seu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então, Davi é alguém que honrou a aliança feita com Jonatas, como também a história de Saul. Então ele procurou saber se tinha alguém que ele poderia honrar, que ele poderia usar de bondade, que ele poderia trazer de uma certa forma, como ele mesmo disse, a bondade de Deus para essa pessoa. E então ele, sabendo que havia um servo de Saul chamado Ziba, ele manda chamar Ziba, para que Ziba pudesse então dizer para ele se tinha alguém ainda da descendência de Saul, de Jonatas, que ele poderia usar de bondade para com essa pessoa. Foi então que Ziba, sabendo que havia ainda um filho de Jonatas que estava vivo, e ele então disse: olha, tem um chamado Mefibosete, e ele é aleijado de ambos os pés, ou seja, ele não anda. E a história de Mefibosete está inclusive escrita na palavra de Deus, por que ele se tornou manco, por que ele se tornou aleijado. Está lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu.
Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, Mefibosete, ele teve uma vida muito difícil. Apesar de viver primeiramente no palácio, agora Mefibosete era uma pessoa manca. E nesse momento em que Davi chama, então, Mefibosete para estar ali perante Davi no palácio, ele já era adulto. Então já tinha passado muitos anos. Mas a história de Mefibosete é uma história muito difícil. Num dia só, ele perdeu o avô, perdeu o pai, se tornou manco. E ainda foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa literalmente sem pasto. E com certeza também um lugar pobre, de miséria. Então alguém que tinha tudo passou a não ter mais nada. E então eu posso dizer que a vida de Mefibosete foi muito difícil, mas muito mesmo. Tanto é que quando ele se chega para Davi, você percebe que havia aqui uma impressão, na verdade, uma identidade de um cão morto. Ele, na verdade, se via como um cão. Por causa da sua debilidade, por causa daquilo que ele tinha vivido, de todas as circunstâncias difíceis que ele tinha passado na vida, ele não se enxergava alguém da realeza. Ele não se enxergava como um filho de Saul, ou filho que era rei, um filho de Jonatas, um príncipe, nobre. Não. A sua identidade era de um cão morto. Você vê que as circunstâncias da vida podem trazer a nós uma identidade que não é a identidade que Deus tem para nós. Não é a identidade de alguém que está morto, de um cachorro. Não, não. Deus quer trazer para nós a identidade real. Deus quer nos trazer para o palácio. Deus quer nos trazer para o lugar onde nós entendemos que nós somos filhos do Rei, dos reis, do Senhor, dos senhores. Então você vê que circunstâncias difíceis na vida produzem, muitas vezes, más identidades. Então, a gente percebe aqui a graça de Deus, a bondade de Deus, agindo na vida de Mefibosete. Então, Davi o chama e ele, então, vai até lá. Aleluia. Um abraço para você também, Silvânio. Davi, então, chega para ele e fala, olha, eu quero restituir as terras do seu avô, por amor de Jonatas. Essa aliança que eu fiz com seu pai. Seu pai era nobre, em outras palavras. Eu quero honrar a nobreza do seu pai, Jonatas. E você sabe, Jonatas, ele poderia ser o próximo rei, mas ele entendeu que a unção estava sobre Davi. Muito se fala sobre Davi, mas Jonatas foi alguém muito leal e alguém muito nobre. E então Davi resolve recompensar a descendência de Jonatas e diz, olha, eu vou dar para você de volta as terras de Saul. Num momento, num dia, ali, num dia normal, talvez mais um dia que ele ia acordar e dizer, olha o que eu sou, apenas um cão morto. Mas foi o dia que Deus resolveu restituir. Foi o dia que Deus resolveu dar a Mefibosete a restituição, a herança. Uau, um milagre extraordinário. E ainda disse mais o rei, olha, você vai ter acesso à minha mesa. Você vai sentar à mesa para comer comigo. Você vai ser parte da minha família. Você vai estar comigo. E é interessante que Davi faz questão de dizer, olha, você vai estar sentado na mesa. E você sabe que na mesa, quando se assenta, as imperfeições de um aleijado desaparecem. E aqui nós vemos a graça de Deus, na verdade, para conosco. Nós éramos Mefibosete. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Nós tínhamos uma identidade destruída. Mas Deus é o Deus da restituição. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus que te chama para a mesa e diz: vem sentar comigo que vamos cear, vamos ter um relacionamento. Imagina, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que isso possa ser uma revelação no nosso coração. Esse Deus nos coloca na mesa para sentarmos, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas falhas, porque agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus, nós temos acesso à comunhão com Deus por causa de Cristo, por amor a Cristo. Não foi por amor a Jonas que Mefibosete foi para a mesa real, para o palácio, e foi por amor a Cristo, é que nós fomos colocados numa posição nova. A nossa posição agora é de príncipe, nossa posição agora é de rei, porque o Senhor é o Rei dos Reis. Então hoje nossa posição é diferente. Hoje você não deve mais se ver como um cão morto. Hoje, em nome de Jesus, você não deve se enxergar como aquele que é miserável. Não, não. Você é um filho amado de Deus e Deus te traz para a mesa, Deus te traz para o palácio, Deus te traz para uma nova vida, Deus te traz para experiências novas com Ele, de um relacionamento. Deus é o Deus da restituição. Deus é um Deus que restaura todas as coisas. Deus é um Deus bom. E você precisa entender isso por revelação, pelo Espírito Santo, que agora você pertence à família real. Você é trazido para essa posição de príncipe de Deus, de rei que Deus tem para você. Essa posição da nobreza é o que Deus tem para você. Em nome do Senhor Jesus. E aí você vê Deus restituindo, Mefibosete dando ali as terras do seu avô, muitas terras certamente, como um rei que ele era. Vemos então também ele sendo trazido à mesa. Agora você pode, todos os dias, você pode vir aqui e você pode comer na mesa. E ainda pegou Ziba, que é um servo de Saul, e disse: Ziba vai cuidar de você, ele juntamente com seus filhos vão cuidar, vão pegar essa terra, vão cuidar para sustentar você. Olha o que a Bíblia diz, versículo 10, do 2 Samuel capítulo 9. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de seu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mesmo com suas incapacidades e imperfeições, Deus veio para sustentá-lo. Sabemos que nós somos falhas. Sabemos que nós temos imperfeições. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus nos chama para a mesa. Deus nos chama para o palácio. Deus nos chama para sermos seus filhos e andarmos numa nova identidade em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus, esse é o favor de Deus. É impressionante como o amor de Deus para conosco é tão grande e tão maravilhoso. E eu quero dizer mais, foi num dia, ele saiu do lugar da miséria para se assentar no palácio. Em um dia, não subestime o poder de Deus, porque em um dia, Deus pode mudar a sua sorte. Apenas um estalar de dedo, Deus pode e vai mudar a sua história. Então ele estava ali em Lodebar, incapacitado, se vendo como um cão morto, pobre.
E agora ele então se torna em um dia rico, com servos e se assentando no palácio. Essa é a história de Deus para conosco. Essa é a história que Deus quer dizer para nós e que possamos ter essa fé de que Deus, de fato, quer nos dar uma vida no palácio. Deus quer nos dar uma vida abundante. Deus quer nos dar uma vida cheia da graça e do favor dele. Deus tem muito para compartilhar conosco. Se você crê, diga amém. Escreva aí amém. Eu sou do Palácio Real. Você é um filho amado de Deus. Você agora tem uma posição espiritual diferenciada. Você agora é colocado numa posição diferente. Sabe, você não precisa mais se ver como alguém derrotado, como alguém incapacitado, como alguém que não tem esperança. Não, não. Você é alguém que agora é filho do rei. E como filho do rei, você se assenta em lugares de honra. Você se alimenta da comida real. Você agora tem uma nova vida, uma nova história. Essa é a história de Deus para nós. Essa é a nossa história de vida. Você é um Mefibosete que foi restaurado, que foi levado, que foi conduzido para o palácio, para uma nova história, para um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero declarar que você é muito abençoado. Quero declarar que hoje Deus faz um milagre na sua vida. Hoje Deus muda as circunstâncias. Hoje Deus faz o extraordinário na sua vida. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia de portas abertas. Hoje é o dia de Deus vir com favor. E que o Senhor possa confirmar essa palavra que você está ouvindo aqui. E Deus possa te levar nessa nova posição espiritual. Essa posição de fé. De se enxergar agora como alguém do palácio. Como alguém que está na mesa do Senhor. Que agora pode ter esse relacionamento com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos essa bênção da restituição. Essa bênção de trazer-nos a essa posição espiritual de que nós já temos em Cristo Jesus, que é a posição do palácio, que é a posição de já sentarmos na mesa diante do Senhor, mesmo com nossas imperfeições, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas. Nós podemos ir para essa mesa de comunhão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, nessa mesa onde nós somos supridos, essa mesa onde nós somos alimentados. Hoje mesmo há uma mesa espiritual aqui, onde nós somos alimentados com a Tua Palavra, onde nós somos inspirados, onde a unção, a graça de Deus, a presença de Deus nos envolve. Agora nós temos livre acesso a essa presença do Rei dos Reis. Isso é muita graça, muito favor de Deus. Por isso traz-nos revelação dessa posição espiritual, dessa posição em que nós estamos agora, dessa posição em Cristo Jesus. Por isso, Espírito de Deus, fala conosco, ministra os nossos corações de uma maneira poderosa e gloriosa. Senhor, que a Tua presença realmente possa nos envolver e nos trazer essa revelação de quem nós somos agora em Cristo Jesus, e que nós estamos à mesa do Senhor, nos alimentando de Ti e sendo supridos em todas as nossas necessidades, sejam elas naturais, sejam elas espirituais. Nós somos supridos, nós estamos na mesa onde somos supridos de todas as formas. A mesa onde há cura, a mesa onde há restauração, a mesa onde nós somos restituídos à posição, a mesa em que nós somos abençoados, somos guardados, somos protegidos, na mesa onde nós somos amados, perdoados, justificados, essa mesa onde o Senhor nos traz de volta ao Senhor
e nos faz desfrutar de bênçãos abundantes. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro por essa revelação. Eu oro para que teu Espírito Santo possa ministrar a cada um aqui essa revelação, que agora eles têm uma nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha tia apareceu aqui. Amém, tia. Te amo também. Aleluia. A senhora é uma grande bênção. Que alegria tê-la aqui. Sabe, irmãos, que a gente possa, de fato, entender a nossa posição. A posição que nós temos em Cristo. Nossa posição de filhos amados. Você agora está sentado na mesa do Rei. Tem tudo ali que você precisa. Todas as suas necessidades são supridas nessa mesa. A graça de Deus. É a graça de Deus sobre a sua vida. É a bondade de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer um amém. Você pode dizer eu creio. Você pode dizer que agora você é o filho do Rei. Uma filha do Rei. Em que você pode desfrutar das bênçãos dos céus sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha tocado seu coração e te enchido de fé. Para que você agora está assentado na mesa com o Senhor, e desfruta de todas as bênçãos que Ele tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos. Que Deus possa te abençoar ricamente nesse dia, sua família, sua casa, tudo que você for fazer, em nome do Senhor Jesus. E um grande abraço para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, Silvano, Regina, vocês são uma grande bênção, família muito amada. Não deixe também de orar por mim, pela minha casa, todos os dias, porque eu sei que há poder na oração dos irmãos. Há poder quando você ora, quando você libera a palavra do Senhor sobre a vida de um servo de Deus. E que você também possa compartilhar essa mensagem com outros, em nome do Senhor Jesus, porque outros também vão ir para uma nova posição hoje em Cristo Jesus. A posição de estar à mesa com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Em nome de Jesus, amém? Amo vocês, um grande abraço e até amanhã.